Muito obrigado por mais esta fantástica apresentação. Nós temos já, entretanto, recebido aqui algumas perguntas e uma é dirigida ao Dr. Gonçalo Batalha, é da Helena Pereira, que diz: os private equity surgem nas operações hoteleiras com maior relevância a partir da anterior crise. Tratou-se de uma operação de investimento ou por necessidade de resolução dos inúmeros NPL da banca? Quais são as principais diferenças na operação / rentabilidade face às operações tradicionais? E eu começava por si, doutor, se pudesse responder a esta nossa participante. Muito bem. Eu acho que a nossa intervenção no tecido hoteleiro português foi essencialmente conjuntural. Nós tivemos uma missão, desenvolvemos-la e já há questão de 2, 3 anos estamos a iniciar uma trajetória de desinvestimento de muitos dos ativos que foram acumulados durante os anos mais problemáticos, portanto, o período entre 2011 e 2014. Nós somos um fundo a SAS é um fundo de capital, uma gestora de fundos de capital de risco generis, no sentido de que não enquadra necessariamente nos outros comparáveis a nível mundial. Tradicionalmente, o capital de risco como apoio à hotelaria segue esta distinção. Portanto, há fundos de capital de risco de real estate, que investem exclusivamente na questão imobiliária, portanto, na propriedade dos imóveis, e depois asseguram contratos com outras entidades. E depois há fundos de capital de risco que apostam exclusivamente na exploração. E aí investem em algumas, inclusivamente nas maiores operadoras a nível mundial. E esses têm um horizonte, aliás, a nossa atividade é pautada, especialmente nesses fundos, com um horizonte temporal de 3 a 5 anos de permanência e, no fundo, após esse período, há a recirculação e há o desinvestimento. Não é muito diferente em termos de prazo, quer a ótica seja real estate, quer a ótica seja propriedade. Portanto, eu diria que, para nós, o nosso enfoque tem sido estabilização, naquilo que foram as nossas intervenções, estabilização, atingir um patamar de rentabilidade e saída. Não é diferente nessas situações, o ponto de partida que distingue. Ou seja, nós, nos nossos casos, intervimos na maior parte das situações em modelos mistos, de propriedade e exploração. Em alguns, inclusivamente, separámos as duas componentes, por forma a maximizar as hipóteses de saída, e estamos a fazer o nosso caminho de desinvestimento. Talvez para tornar isto um pouco mais próximo à nossa realidade, a vossa empresa esteve envolvida aqui na Madeira, e está envolvida aqui na Madeira, com alguns empreendimentos. 2 deles conhecemos uma saída... 2 desinvestimos. De sucesso no sentido de um novo proprietário, um novo operador, e uma outra que funcionou em parceria, inclusivamente com o grupo que está aqui muito bem representado. O que é que poderia o doutor aqui deixar de testemunho dessas experiências? Estamos a falar de 2 hotéis, um que era já bastante antigo aqui na Madeira, que era o Raga, o outro o Golden Edge e a operação que tem no Porto Santo com o Colombo Resort, com o Grupo Stana. São 3 situações totalmente distintas. Portanto, as duas aqui no Funchal tiveram o seu momento, eram 2 situações de alavancagem, no fundo, em que se procurou estabilizar e procurou o equilíbrio em termos de capitais próprios. O timing, o ano de investimento foram anos particularmente adversos para a realidade económica do ponto de vista global. Nós fizemos as nossas intervenções, procurámos normalizar a detenção desses ativos e implementar as melhores práticas em termos de gestão e concluímos a trajetória de saída à questão de um ano e meio. O Colombos tem outras particularidades. É um ativo de maior dimensão, é um ativo onde nós estamos bastante empenhados em procurar, no fundo, dinamizar e concluir a sua construção, mas também reconhecemos que para cada ativo há uma solução própria. E da mesma maneira que os 2 ativos aqui no Funchal funcionavam bem como uma estrutura de gestão local, reconhecemos desde o primeiro dia, até porque o Colombos, quando nós intervimos, não estava em funcionamento, que havia uma necessidade de uma parceria, de encontrar uma solução ótima para a gestão do ativo, e conseguimos-la com o Grupo Stana, que acho que para ambas as partes tem sido Então, aproveitando aqui a presença do Dr. Gétio António, procurávamos aqui o contraditório desta operação. O que é que tem sido para o Grupo Stana o envolvimento da SAS na operação do Porto Santo? O grupo tem, principalmente em Portugal, não é?
Porque quando se pensa em internacionalizar, quando alguém que é um owner e que tem a propriedade e que quer escolher uma marca para o gerir, ou vai à procura de track record, vai à procura de bons exemplos e vai à procura de marcas que tenham capacidade de fazer gestão. E nós o que conseguimos é fazer isso em Portugal. Portanto, nós, muitas destas questões de optar pela propriedade e nos projetos de internacionalização não foi uma opção, era a única forma de entrar no mercado. Porque não temos internacionalmente, quer dizer, nós somos uma grande empresa aqui a nível regional, somos uma empresa grande a nível nacional, mas no setor onde temos 5% de cota de mercado. Este mercado é muito fragmentado, aliás, é um dos problemas do setor do turismo, é a fragmentação de toda a indústria, e a nível europeu e mundial temos pouco peso ainda. E no início, aqui há 10 anos, quando começámos esta coisa, então éramos praticamente desconhecidos. Por isso, em Portugal, começámos a enverdar um pouco por isso que nos tem permitido crescer mais, que é, no fundo, em projetos que são de outros proprietários, no caso do Colombos, o SES, mas temos outros casos, como no Porto, agora a Brasileira, também é de um outro investidor, e, portanto, em alguns casos, em Portugal, somos, no fundo, chamados a tentar fazer a parceria e tentar encontrar a solução que crie melhor valor para aquela que são unidades que possam ser exploradas. E em relação ao Porto Santo, e ao Colombos em concreto, essa parceria já foi renovada 2 vezes, estamos agora em negociações para a 3ª renovação e os interesses têm confluído e estamos a tentar arranjar aquilo que é, para um projeto que não é fácil, porque o projeto ainda está a meio, mas para um projeto que não é fácil, tentar encontrar uma solução, e acho que aquilo que fizemos, que foi pô-lo a funcionar, era bem melhor do que o ter mantido, de pô-lo a funcionar já há 6 anos, é bem melhor do que o ter mantido ali como um mono e sem nenhuma atividade. Com certeza, é ótimo saber disso, que isso levanta aqui uma esperança agradável relativamente à conclusão do projeto que lá está, que neste momento só existe meio mono, mas ainda está lá meio mono para resolver, e isso abre uma boa perspectiva. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta do Paulo Vieira, nosso colega, e vou dirigir ao Dr. António Trindade. Qual o impacto do recente ciclo recessivo ao nível da rentabilidade das operações hoteleiras e na angariação de capitais nas novas operações? Eu pretendi passar aqui a mensagem, eu julgo que é comum, todos nós já interviemos e já o referimos, desta necessidade fundamental de separar a propriedade da gestão. Porque elas têm componentes e têm aproximações e percepções completamente diferentes. Nós próprios, em termos de grupo, dos 12 hotéis que temos, dos hotéis que estão em propriedade, temos contratos entre a nossa holding e a Porto Bay, empresa de gestão. E isto dá-nos uma possibilidade de ter mais abrangente a abordagem das oportunidades. Tal como referia, é que muitas vezes os interesses não são perfeitamente coincidentes. Eu posso, numa lógica de gestor, olhar para o mercado e apetecer-me muito ir para explorar um determinado hotel num determinado sítio, mas, evidentemente, a liquidez ou a rentabilidade do próprio projeto não serem suficientemente interessantes. Evidentemente que, numa lógica contrária, também existe. Muitas localizações existem que, fruto desta liquidez do próprio projeto, permite, inclusivamente, ser mais contemporizador com a própria gestora, porque, tal como tem sido bem referido pelo Grupo Pestana e pelo Dionísio Pestana, esta lógica de maior perenidade, de olhar também para o mercado, numa lógica de olhar para mais tempo nos seus investimentos, permitem ter esta abordagem, que julgo que não são realidades e não são verdades axiomáticas. Nós atualmente olhamos para o Porto, por exemplo, vamos abrir um hotel durante o primeiro trimestre, ou os primeiros 4 meses do próximo ano, mas olhamos para o Porto como uma potencial zona de investimento com
particular interesse, inclusivamente em termos patrimoniais. E isto advém muitas vezes de fatores que não têm nada a ver com o negócio hoteleiro ou o negócio turístico em si. E aqui já no início desta conferência já se muito falou de TAPs e já muito se falou de transportes, mas temos esquecido de algumas coisas. Isto não é só mal por um lado, é que às vezes também há oportunidades. E o que não há dúvida é que o Porto é efetivamente considerado o grande polo de possível desenvolvimento turístico urbano em termos nacionais. Luís Correia da Silva está aqui, que foi homem também foi membro não executivo da TAP, mas lembrar-se-á, nestas alturas, das discussões que tivemos em termos do aeroporto de Lisboa. Eu lembro-me, na altura, quando havia um grande placar à entrada do aeroporto, dizia, a Ana dizia, nós estamos em crescimento. E eu perguntava ao Guilherme Rodrigues, esta na altura, nos anos 2000 e pouco, e disse, homem, tira-me este cartaz daqui, porque trazer um investidor a Lisboa, onde se dizia, nós crescemos, já vamos nos 19 milhões, mas aparecia ao lado a cifra 22 milhões, que era a capacidade máxima do aeroporto. Ora, trazer investimento, quando se olha para um placar deste, evidentemente criava, só que estes 22 estão atualmente em 26 milhões. E, quando eu olho numa perspectiva de ofertante turístico, tem que encontrar alternativas. Tem que encontrar alternativas para a fixação de todo o tráfego, nomeadamente o tráfego da transportadora portuguesa de referência, mas também tem que encontrar alternativas para a utilização dos hubs para os outros destinos. E por isso, há pouco tempo, referi da necessidade que a Madeira tem de encontrar hubs alternativos, e eu considero Porto e Barcelona as duas grandes alternativas. Evidentemente que se defendo isso, defenderei necessariamente a necessidade da colocação de Porto Bay nestas zonas de referência. Dr. José Teutónio, o Grupo Pestana tem tido Eu adianto-me com a pergunta porque estou à espera de acumular algum estoque de assistência. Neste momento tenho o armazém de perguntas vazio. Se, entretanto, quiserem colocar alguma questão, aproveitem. O Wi-Fi está a 100%, não é por questões tecnológicas que impedem. Dr. José Teutónio, o Grupo Pestana, ao longo da sua história, teve variadíssimas experiências no que diz respeito à origem do financiamento para concretizar os seus projetos. Foi um grupo que já esteve cotado em bolsa, lançou operações obrigacionistas, tem neste momento modelos diversificados no que diz respeito a este compromisso, quer seja com proprietários, com parceiros. De toda esta experiência, o que é que recolhe para a situação atual em que se encontra? O que temos que ver é, cada caso é um caso. E cada momento é o seu momento. Por exemplo, o Grupo Pestana foi numa altura que recorreu ao mercado de capitais através de ações, portanto ao mercado, à Bolsa, e foi uma experiência traumática. O nosso mercado foi com uma empresa que era pequena, que no caso era a ITI, e com um mercado que era muito pequeno. E um grupo de acionistas pequenino, mas tomou uma posição que lhe daria, no fundo, para perturbar aquilo que foi a gestão da empresa e para exigir rentabilidades que eram, essa palavra já que foi usada, pornográficas. O que acabou por acontecer, o processo acabou todo em tribunal, o Grupo Pestana ganhou e, portanto, esse grupo de acionistas foi todo condenado, foi condenado em primeira instância, quando chegou à segunda instância, prescreveu e, portanto, os procuradores empocharam o dinheiro à mesma e não tiveram nenhuma penalização. Mas, obviamente, para quem teve que o pagar, isso não é a melhor experiência. E, portanto, um mercado de capitais limitado e com empresas pequenas não é hoje uma opção. E, como vos disse, nós somos uma empresa que é grande aqui, é média a nível nacional, mas é uma empresa que, a nível internacional e nos mercados onde se pode, depois o mercado funcionar, o mercado de capitais funcionar a sério, teríamos pouca visibilidade. Por isso, o que recorremos, sim, é ao mercado, pela visibilidade que temos, mas o mercado através de obrigações. E, neste momento, é o ponto certo. Como sabem, hoje as remunerações, para quem tem poupança, são relativamente nulas, são nulas ou pequenas. Hoje ter dinheiro nos bancos, se calhar custa dinheiro, temos que pagar ao banco para o lá manter, as taxas de poupança são muito baixas e nós, através da nossa atividade, temos capacidade de
pagar remunerações que são bem acima de zero e, portanto, que são atrativas para aquilo que é o mercado. E, portanto, se a empresa tem credibilidade, se tem a marca e se tem o tal track record, tem a tal experiência de já ter o tal percurso feito, hoje conseguimos colocar, seja em mercado privado, colocações privadas, seja em colocações públicas, obrigações, e hoje isso tem sido uma das nossas fontes de financiamento. Também hoje usamos muito esta questão das parcerias, portanto, hoje há muitas famílias e até institucionais, foram referidos pelo Gonçalo, portanto, os bancos estão a satisfazer de alguns dos seus ativos, as seguradoras também, algumas das grandes empresas nacionais estão a concentrar os seus serviços partilhados até em zonas de Lisboa e às vezes fora de Lisboa, portanto, libertam muitos dos ativos e ativos muitíssimo bons nas cidades, no centro da cidade, e, portanto, com alguns deles estamos a fazer essas parcerias de médio e longo prazo, em que, no fundo, nós fazemos as obras e tomamos de arrendamento com renda fixa por 25, 50, em alguns casos até 75 anos. E, portanto, temos feito isto e isto tem sido outra forma de crescimento. Lá fora, o que temos feito, e então nos sistemas anglo-saxónicos é muito fácil. É muito fácil o financiamento bancário quando se tem uma atividade já em funcionar. Ou seja, é muito difícil o financiamento à construção. Há uma clara distinção, ao contrário de Portugal, entre o financiamento à construção e o financiamento pós-construção. O financiamento de construção é muito curto prazo e com muito vigiado. Aí o que nós optamos muitas vezes é por fazer financiamentos a partir da casa-mãe e, portanto, assumir esse risco, e depois do hotel estar a funcionar, por exemplo, em Miami ou em Londres, conseguimos financiamentos que não se conseguem nos mercados nacionais. Conseguimos financiamentos a 25, a 35 anos, com taxas de juros que são perfeitamente possíveis para a atividade hoteleira, mesmo cíclica e de uma forma sustentada. Portanto, é isso que fazemos, é caso a caso, olhar qual é a melhor solução e, em função disso, haver a decisão, sempre com esta preocupação que nós temos, como uma empresa, como vos disse, familiar que é nas boas localizações, se não ficamos com a propriedade, pelo menos termos a opção de mais tarde ficarmos. Isto porquê? Porque, no fundo, é o operador que valoriza essa propriedade. E, portanto, se ele valoriza, há que conseguir negociar, ter a opção depois de beneficiar de uma parte dessa valorização no futuro. Há também um aspecto cultural que distingue muito os destinos onde se promove o investimento turístico, neste caso hoteleiro. Eu recordo-me que em determinados países é quase impossível de ter a propriedade do terreno e há um direito de superfície que muitas vezes pode chegar aos 99 anos. Conjugar esta realidade com a nossa, e aqui abro um parênteses, esta diferença cultural é de uma extrema importância, porque há países que podem ser tidos por não nacionais, no limite, em Portugal. Portugal pode chegar a um ponto em que nenhum proprietário é português, por absurdo. Mas outros países onde o Grupo Pestana investe, esta realidade não é possível, ou seja, nenhum estrangeiro consegue adquirir a propriedade, tem que negociar contratos de muitas décadas. Neste caso, estou-me a lembrar de um deles, mas não vou revelar. Da última vez que eu quis falar de assuntos confidenciais foi preciso pôr os jornalistas na rua e eu não quero que isso aconteça aqui. Vocês têm casos com 99 anos, não é isso? Não, e temos um caso com 999, que é o 999. Não será um problema apesar de se falar agora que as pessoas vão ser eternas, penso que não vai ser um problema nem para mim, nem para a nova geração. Acho que 999 encerra o assunto. Não, mas é verdade, há casos desses e há países onde as concessões são por isso, são 50, 90 anos, podendo ser renovadas. O caso deles é Moçambique. Moçambique não é possível, no caso do hotel, o Rovuma, que é, curiosamente, um hotel que foi construído pelo comendador Manuel Pestana, portanto foi ele que o construiu na altura, foi na mesma altura em que fez o Sheraton de Madeira, fez aquele hotel, mas depois da Revolução foi nacionalizado e agora num programa, enfim, devolvido entre aspas, porque é uma concessão por anos, que é de 50 anos, que é renovável, mas a propriedade continua a ser do Estado moçambicano. Muito bem. Recebi, entretanto, aqui uma pergunta da Cristina Gomes para o Dr. Gonçalo Batalha, que diz: Pestana e Porto Bay são marcas com décadas e fundamentais na sua estratégia hoteleira de longo prazo. Para a SIS, como é preparar a médio e longo prazo, como é preparar o médio e longo prazo
de uma panóplia de hotéis sem marca? Bem, nós vemos a detenção dos hotéis como temporária. Portanto, nós não temos uma visão de longo prazo, pela natureza dos fundos que gerimos, os fundos são finitos. Portanto, nós não nos vemos daqui a 10, 20 anos como um operador hoteleiro. O nosso objetivo é maximização do capital investido. Portanto, o que nós temos que encontrar são as melhores soluções de gestão caso a caso, portanto, ativo a ativo, e nós, no nosso portfólio, temos várias soluções. Aliás, provavelmente seremos os mais flexíveis em termos de soluções. Temos situações de contratos de gestão, que é o caso do Conrado no Algarve. Temos franchise agreements com a IHG e a Hilton, para o Hilton Vila Moura e para o Holiday Inn em Gaia. Temos pequenos hotéis com marca própria e depois temos uma cadeia com alguma dimensão, que é o Grupo Now. O nosso objetivo a prazo será a alienação quer da componente imobiliária, quer da componente de negócio. E para isso encontramos compradores especializados ou interessados em cada um dos ativos. Portanto, no caso dos ativos aqui na Madeira, eram 2 operadores, um com histórico na Madeira que quis adquirir uma das unidades, o outro não tinha histórico na Madeira e queria ter um pé na região e que adquiriu o ativo. Em Lisboa temos situações, nós alienámos um ativo também em Lisboa e aí foi um investidor inglês semi-institucional, diria eu, que tinha interesse, já estava a desenvolver uma plataforma e acreditamos que caso a caso vamos sempre, através de processos competitivos, encontrando a melhor solução. Obviamente que temos uma situação particular no nosso portfólio, que é o Grupo Now, e acho que o Grupo Now, pela sua escala, poderá, no fundo, sobreviver a tudo o que se está a passar e poderá perdurar como modelo de negócio independente ou depois integrado noutra cadeia. Muito bem, temos aqui uma outra, muito obrigado, temos aqui uma outra pergunta dirigida ao Sr. António Trindade, que diz: o modelo tradicional de financiamento do Grupo Porto Bay condiciona de alguma forma a sua expansão internacional? Não. Em primeiro lugar, deixe-me só fazer aqui uma resenha. Com certeza. Em termos de negócios turísticos, em termos de oferta turística, não há dúvida nenhuma que uma situação de juros baixos desperta oportunidades. Não é só necessariamente no recurso a este crédito, mas eu fazia aqui o desafio aos menos jovens que estão a partilhar esta reunião do que aconteceu nas décadas de 60 e 70 e 80 em Portugal, em que, fruto dos juros estarem a zero, a banca remunerar a 0%, o que permitiu a muitas empresas se autofinanciarem vendendo as parcelas, vendendo as pequenas unidades. Aqui na Madeira há um crescimento na década de 70 exponencial, fruto da venda destas unidades com a garantia de arrendamento na altura a 5 anos. E como estamos a falar a 0%, e a altura onde havia um superávit de depósitos de imigrantes na Madeira e a banca regional não encontrava não encontrava financiamento, isto foi um contributo enorme. Mas outros mecanismos já aqui existiam, os títulos de férias, que geraram, inclusivamente, muitos efeitos relativamente perversos também, mas também não são tão perversos como às vezes, e aqui o Dr. Gonçalo permitir-me-á, já não é bem exatamente na vossa área, mas quando eu abordo aqui os fundos imobiliários, quanto a nós, quanto a mim, em termos empresários, o grande problema dos fundos imobiliários é que, efetivamente, não se olha bem para as amortizações. Aqui um fundo, quando investe, julga o seu serviço da dívida, faz aqui nos juros, mas amortizar o investimento não se coloca. E isto o que é que necessariamente desperta? Empola-se tremendamente o valor do imobiliário, criando bolhas que depois, quem queira efetivamente investir ou quem queira gerir, encontra aqui maiores dificuldades. Mas deixem-me dizer que no nosso caso de Porto Bay, ao contrário do Grupo Pestana, que não distribui, o Grupo Porto Bay é um grupo mais abrangente, tem aqui 2 grupos e famílias, onde há aqui compromissos
de uma garantia de distribuição de dividendos. E por isso temos muito bem controlados aquilo que efetivamente distribuímos e aquilo que investimos. E este investimento, tal como já foi referido, não é necessariamente aqui na área só de propriedade e também na área das diferentes fórmulas do gestor entrar e intervir, mas a nossa perspectiva é os resultados que vamos atingindo dão-nos suficiente tranquilidade para manter uma lógica de crescimento relativamente estável e bem sustentada. Eu desculpe, vou usar, já que estava aqui no uso da palavra, o Eduardo permitir-me-á, há aqui duas componentes que eu gostaria de deixar neste dia. Um deles, a comunicação. Hoje, o Diário de Notícias referia, noticiando o nosso encontro do problema da rentabilidade da hotelaria. E cita um número de 2015, eu não tenho os meus de 2015, mas por acaso este casaco deve ter andado comigo num encontro anterior. E eu tinha uma folha que me dizia o que é que Porto Bay pagou em 2017. O Porto Bay liquidou em sede de IRC 4.220.000 euros. Mas no total das contribuições para o mundo onde está inserido, nós pagamos 13.857.000 euros. Portanto, falar de que... Eu falo pelo meu caso, julgo que os meus colegas de painel e todo o universo de hoteleiros que estarão aqui presentes poderão efetivamente referir, digamos, do contributo que a oferta turística tem necessariamente para a Madeira. E no caso de Porto Bay, em sede de IRC, nós temos hotéis colocados em outras áreas geográficas, mas a Porto Bay SGPS está sediada na Madeira. O que quer dizer, eu trago receitas para a Madeira de lucros gerados noutras áreas. Mas quando eu estou a falar em sede de IRS de 2.300.000, em sede de Segurança Social de 4.800, tenho que referir cuidado à comunicação social. É importante termos aqui, analisar bem os números, mas já agora pegar nos números mais recentes para se fazer esta análise. O último tema, que é um tema muito, muito importante e que foi aqui referido na intervenção do Sr. Presidente do Governo-Geral. TAP. Bem, evidentemente tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou pai de um administrador não executivo em representação do Estado na TAP. É verdade. Bem, mas tenho que lhes dar aqui alguns números. Nós esquecemos muitas vezes e nunca colocamos, e raramente colocamos, aqui as duas grandes vertentes de transporte da TAP. Residentes, e estes residentes, toda a discussão tem que ser feita em relação a todas as companhias que trabalham para cá, e eu tenho que meter a Transavia, e eu tenho que meter a EasyJet, mas tenho que meter também a relação, ou portanto, como é que esta relação relativamente pérfida do subsídio de mobilidade foi criado? É que antes, em relação à transportadora, havia uma exclusividade e o subsídio era dado à companhia. O subsídio de mobilidade agora, fruto desta alteração de conceito, é uma relação entre o Estado e o cidadão. E acontece que esta alteração não foi feita. E aqui eu tenho que dizer, é tempo de um Governo Regional e de um Governo da República se entenderem sobre este modelo de financiamento. Porque o que não está em causa propriamente aqui o valor do bilhete, é todos os problemas que advêm pelo facto de eu ter pago 400 ou 500 euros e depois ter de estar 1 hora, 2 horas, 3 horas no guichê dos CTTs para ir receber o retorno. Se eu encontrar uma fórmula expedita de resolver este problema da relação financeira entre o Estado e o cidadão, eu tenho aqui uma forma fácil de resolver o problema. Segundo ponto, a TAP não transporta só residentes. E eu quero deixar só aqui um último. A TAP, e estamos numa conferência de turismo, a TAP é o maior transportador de turistas para a Madeira. Transporta quase 30% dos turistas que nos visitam. E mais, representa o dobro do segundo maior transportador. Convenhamos uma coisa.
não encontremos só terreno para entrar em disputas aqui. Tentemos encontrar disputas no sítio certo. Porque este tipo de intervenções só criam problemas a nós todos. Nós estamos numa área que precisamos da TAP com pão para a boca. Portanto, não podemos andar em permanente ambiente de litígio para resolver o problema do cidadão madeirense, que tem que ser resolvido na sua relação com o Estado e criando ambientes pérfidos na relação com o mercado. Peço desculpa ter intervindo. Muito obrigado, doutor António Trindade. Com certeza que a Ordem não acharia piada nenhuma se eu respondesse ao doutor António Trindade, saindo do meu papel de moderador, mas devo-vos dizer que isto é uma provocação terrível. Só queria deixar aqui uma nota. O subsídio de mobilidade não é uma coisa de agora. O que o Sr. António Trindade quis dizer é o ano 2008. A liberalização da Rota de Lisboa, que deixou de ser por indenizações compensatórias porque era um serviço público e passou a ser atribuído um subsídio fixo, e o subsídio de mobilidade vem dessa altura. Desde 95, quando o Estado deixa de pagar os subsídios à TAP, à transportadora, e convenhamos, na altura pagava 5 milhões de contos, quer dizer, 25 milhões de euros. Que é pouco menos do que é o subsídio neste momento para todas as companhias. Mas vamos por aí. E há um pormenor só que eu queria aqui deixar. As coisas não evoluem, e é preciso que se saiba isto e que se diga, porque o Governo da República não quer que evoluam. Está previsto na lei essa evolução desde fevereiro de 2016. E as coisas não acontecem porque alguém não quer que aconteça. Bom, mas isto seria outra discussão que, se a Ordem quiser promover, eu ofereço-me já, não para moderar, mas para animar o debate. Muito bem. Não tem nada que dizer, desculpa, é sempre um gosto de falar consigo. Há aqui um participante, Jaquim José, com capa, Jaquim José, que dirige ao Dr. José Teotónio o seguinte: afirmou que a Booking e a Expedia ganham mais que os proprietários dos hotéis. Os hotéis melhoram com a ligação e utilização dessas plataformas ou foram prejudicados por elas? Onde é que coloco... Perdão, este era o resto para saber onde é que colocava a questão. Ou seja, se, ao fim e ao cabo, esses operadores beneficiaram ou não beneficiaram a atividade dos hotéis, se há algum prejuízo com essa ligação. Não, isto não é uma questão de que beneficiam ou deixam de beneficiar, que isto quem manda é o mercado. E não há dúvida que eles desenvolveram um modelo de negócio e umas plataformas que são altamente eficientes, portanto, são muito bons naquilo que é hoje o que se chama a experiência do consumidor, facilitam muito a compra, por se calhar alguma inépcia daqueles que somos os donos das camas, nós todos aderimos a essas plataformas e porque temos uma indústria muito fragmentada, é muito difícil que isso não acontecesse e, portanto, eles trabalharam muito, como eles, milhares tentaram fazer plataformas semelhantes e eles os dois conseguiram realmente ter praticamente um oligopólio porque têm um modelo que é um modelo fantástico, do ponto de vista do consumidor. Portanto, para nós, hoteleiros, não se põe a questão de nos deixar de usar ou não deixar de usar. Se nós deixamos de os usar, estamos fora do mercado. E, portanto, como não queremos ter deixado fora do mercado, temos que continuar. O que temos que ver, e é isso há... Nós, por exemplo, por Pestana, como vos disse, temos 5% de cota de mercado. Se quisermos comprar um hotelzinho que tem 50 ou 60 quartos, porque somos uma grande empresa, estamos obrigados a todo um processo da lei da concorrência e temos que ir mostrar todos os nossos negócios e que isso não prejudica a concorrência. Hoje o que nós temos a nível da distribuição turística são 2 operadores que detêm mais do que 70% do mercado. E isto é a nível mundial e também a nível da União Europeia. E, portanto, mas isto é o negócio tecnológico. Hoje, se fôssemos ver em termos daquilo que são as buscas na internet, a malta já não diz que vai à procura de uma internet, vai googlar. E, portanto, quanto é que a Google tem neste mercado que é eletrónico? Portanto, ou seja, as plataformas e os mercados eletrónicos vieram fazer com que os monopólios ou os duopólios se consigam muito rapidamente. Eu lembro-me, quando cheguei aqui à Madeira, 2000, eu e o Tony, tínhamos esta
A grande nossa preocupação era o quê? Era que os operadores turísticos estavam-se todos a fusionar e havia 2 operadores turísticos, na altura a TUI que tinha comprado a Thomson e a Thomas Cook que tinha-se juntado à Neckermann, a Neckermann é que tinha comprado, e estes 2 grandes operadores turísticos começaram a deter os tais 66% da cota de mercado daquilo que eram os packages turísticos vendidos. Ou seja, eles tinham demorado 60 anos a conseguir aquilo que as operadoras online fizeram em 5. E, portanto, agora é o tempo, é isto, e agora não vamos estar todos contra eles, vamos nos juntar todos e todos contra eles. Isso não é possível, portanto, é um mercado. Não há dúvida que conseguiram um modelo muito eficiente. Eu próprio, como consumidor, quando vou a um destino que não conheço, quando tenho que ir a uma cidade, a algures onde não conheço, onde não tenho. Antes ia a uma agência de viagens e tentava marcar, e agora, olha, ponho na Bookings, ando ali à procura, onde é que é o centro, aparecem-me 7 ou 8 hotéis, escolho um deles e vejo os reviews e marco. Portanto, não há dúvida que em termos de consumo e de experiência e de facilidade, eles conseguiram encontrar um modelo de negócio que é perfeito e o mercado remunera-os. E, portanto, isso não é a vida. Eu acrescentava só, complementando esta pergunta, se a hotelaria adaptou-se bem, ao fim e ao cabo, a esse custo, quer da Expedia, quer da Booking, como um factor natural da comercialização. E a questão da concorrência tem isto. Quando se chega a um duopólio, e quando tenho uma indústria do outro lado que é muito fragmentada, portanto, eu começo a ter um poder negocial que é grande. Portanto, se hoje as comissões começaram em 10, depois subiram para 15, já vão em 20 e, em alguns casos, 25 e 30, dependendo daquilo que são os mercados. E isso é que é o perigo da tal falta de concorrência. Dr. Gonçalo, queria acrescentar qualquer coisa? Com o que o Zé Teotónio estava a dizer, na totalidade, e acho que é um problema que se sente não só na hotelaria, mas como se vai sentir eventualmente também na questão dos táxis e na questão da Uber. Ou seja, quando houver escala, o poder que vai passar para essa plataforma digital centralizada vai ser muito maior e há um receio do que poderá fazer a modelos de negócio concorrentes. Dito isso, como é que a hotelaria pode responder? O peso é avassalador, há efetivamente uma solução de duopólio ou quase monopólio. O que é que se pode fazer? Diferenciar pelo serviço, ou seja, o hotel, a cadeia, tem de apostar na maior proximidade com o cliente, na questão dos loyalty programs, na questão da experiência, do serviço, daquela rúbrica que eu referi há pouco, do CAPEX de manutenção e do alinhamento com aquilo que são novas tendências, para tentar, dentro da medida do possível, no ato da compra, perante uma listagem anónima de destinos ou de hotéis com variados preços, que o consumidor seja alertado para a sua experiência anterior e que, por isso, escolha a unidade do Grupo Pestana ou de outro grupo. Concordo com isso. Eu quando nós visitámos a Bookings aqui em março, tivemos lá uma reunião, lá com o EFI, e eu comecei a reunião com a minha equipa, eu mais 2 administradores que fomos lá. O Paulo não foi desta vez, mas fomos com 2. Fomos e falei-lhes e disse-lhes, olha, vocês são muito importantes para nós porque vocês desde o ano passado passaram a ser o nosso maior fornecedor de clientes. E ele respondeu-me assim, e o senhor é muito importante para mim porque o senhor é um dos 350.000 importantes clientes que eu tenho. Muito bem respondido, muito bem respondido. Eu dou já a palavra ao Dr. António Trindade. Temos 1 minuto e 30 e aproveito para colocar a última pergunta daqui da assistência. O Sr. complementa e responde também a esta, se não se importa. É da Joana Carolina, que pergunta, hoje em dia é mais fácil obter financiamento para a criação de um hotel novo na Madeira ou ainda existem demasiadas barreiras e burocracias? Em primeiro lugar, deixe-me referir. Nós estamos num congresso, numa reunião na Madeira. E a Madeira, a operação turística ainda representa mais de 70% do tráfego para cá. Portanto, quando estamos a falar das Expedias, das Bookings, cuidado, esses pertencem a qualquer coisa como talvez entre os 15% a 20% no máximo da gestão de tráfego. Portanto, só que há uma ligeira diferença. E isto tem que abordar sobretudo aos mais pequenos, aos nossos colegas mais pequenos. É que o negócio destes 70% é feito numa lógica que é não integrar a rede de distribuição tal como me referia. Eu vendo ao operador que
por sua vez, vai vender a outro. Eu vendi num momento e não tenho nenhum controle do meu preço sobre o processo de venda em relação a estes 70%. Quando eu estou a falar das Bookings e das Expedias, a Booking e a Expedia são facilitador. Isto quer dizer, quem se queira colocar no mercado, tenha eu 2 quartos ou tenha eu 300 ou 400 quartos, tem as mesmas possibilidades de exposição. Evidente que as leis da oferta e da procura vão determinar um aumento. Se eu quero ter mais exposição, se eu quero ter, e esta é a inteligência deste conceito das dot-coms, das OTAs, foi o passar para mim, hoteleiro, aquilo que eu efetivamente quero vender e as condições. Quando se vem criticar, eles exigem 15, eles 20, 30. Não! Eu é que para ter mais notoriedade, em vez dos 15, estou a pagar 20 ou 25 ou 30. A decisão foi minha. E é importante que se tenha este conceito. Sobretudo, numa região, e eu volto ao início, e volto quase à TAP, mas não toco na TAP desta vez, onde eu tenho um déficit estrutural de transporte para cá. Onde eu tenho uma dependência do operador, portanto, eu vendo ao operador e ele revende-me o produto, e tenho a outra estrutura que tenho que tentar negociar. E por isso, evidentemente, 2 caminhos. Os preços que eu consigo junto das OTAs é superior aos preços que eu consigo junto dos operadores turísticos. Isto temos que entender. Em segundo lugar, evidentemente, não é só integrar a rede de distribuição. Há todo um trabalho de base que se chama fidelização de clientes. Porque quanto mais fiel eu tiver o meu cliente, mais facilidade eu tenho de chegar diretamente a esse cliente. Respondendo à última pergunta, é só para lhe dizer, evidentemente, a situação, eu julgo que o Dr. Rui Constantino foi suficientemente claro na sua exposição. Não é propriamente os locais que se colocam as facilidades. Evidentemente, eu tenho que demonstrar a quem me está a conceder crédito as condições, a notoriedade e a credibilidade para ter as melhores condições de investimento. Estamos só aqui a atenção que temos de ter cuidado e isto é quase um desafio. Colocarei mais às entidades oficiais. É aqui um trabalho de alguma regulação da oferta. Eu não sou a favor do controle da oferta turística, mas julgo que há um determinado momento em que estas entidades têm que ser francamente reguladoras e, sobretudo, sabermos o que é efetivamente, em função do território, eu não estou a falar da Madeira, eu estou a falar de cada um dos diferentes territórios, o que é que cada território, o que é preciso, ou o que é que efetivamente pode ser melhor e gerar mais rentabilidade para cada um desses territórios.